de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele só poderia ser derramado sobre a igreja, sobre o seu povo, após a ascensão de Jesus. Tudo estava condicionado à ascensão de Jesus aos céus. Jesus tinha que primeiro ser glorificado para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado na vida de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. O próprio Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Então tudo estava condicionado à ascensão de Jesus, à glorificação de Jesus aos céus. Jesus sendo entronizado, o Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da sua igreja. A igreja local também, mas a igreja invisível, espalhada nos 4 cantos da terra. O Espírito Santo de Deus, ou o Espírito da verdade, como Jesus Cristo chamou, ou o Espírito de Cristo, como o apóstolo Paulo chamou, ou o Paráclito, como o apóstolo João chamou, que é o Consolador, o Conselheiro. Ele é um ser pessoal, ele é Deus, ele é aquele que nos aconselha, ele é aquele que nos apoia em nossos momentos de necessidade. Ele é aquele que nos alerta quando nós estamos pecando contra Deus. É Ele que vem ao nosso encontro. O Espírito Santo de Deus é Ele que sopra em nossos ouvidos, naqueles momentos de dores, de angústias e de necessidades. E diz, e nos lembra: Deus é contigo. Jesus morreu por ti. E eu habito em ti. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, aquele que nos consola, aquele que nos conforta em momentos de dores. Certa feita, perguntaram ao saudoso, que já está na casa do Pai, Russell Philip Shedd, o saudoso Russell Shedd. Ele numa sala de aula, e perguntaram a ele: Dr. Russell Shedd, é possível perder a salvação? E ele disse: depende. Aí a sala de aula se assustou, né? Nós que somos batistas sabemos que depois de sermos selados é impossível. Aí ele disse: depende, se foi Cristo que lhe salvou e se o Espírito Santo lhe selou, é impossível. Mas se foi outra pessoa ou outro alguém que lhe salvou, é possível perder a salvação. Resumindo, quando Jesus Cristo ascende aos céus, quando Ele derrama o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é impossível perder a salvação. O Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. Abramos nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1, capítulo 13. E o 14. Vamos ler os 2 versículos. Efésios 1, versículo 13 e 14. O selo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo de Deus. As garantias, as certezas do amor de Deus. E você herdará a nova Jerusalém celestial, quando você é selado com o Espírito Santo de Deus, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu gostaria de ler e que os irmãos acompanhassem a leitura. A palavra de Deus diz assim: nele, em Cristo, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em seu louvor da sua glória. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, pedindo a Deus que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que Ele possa nos iluminar
para que nós possamos ter entendimento. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Pai, nessa noite, já agradecidos, ó Deus, pelo que tu fizestes nas nossas vidas, porque a tua palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai Santo, que tu possa nos iluminar, para que nós possamos entender o que vem de ti, o que vem do alto, o que vem do céu. E aqueles que estão aqui presentes, os nossos irmãos, amados visitantes, estejam, ó Deus, com os corações quebrantados e contritos diante de ti, para receber a tua palavra, para receber o que vem do céu, para receber o que vem do alto, para receber o que vem de Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Não dá para falar sem Efésios, da sublimidade de Efésios, sem falar rapidamente sobre essa carta. A sublimidade, a beleza de Efésios. Paulo escreve Efésios para falar do grandioso plano de salvação na vida do seu povo, na vida de todo aquele que nele crê. Paulo escreve essa carta para falar do amor de Deus, para falar das suas misericórdias, para falar da sua longanimidade, para falar da sua compaixão em nossas vidas, para falar do seu cuidado, para falar das suas bênçãos espirituais em nossas vidas. Não são bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais, elas são perecíveis, elas passarão, mas as bênçãos espirituais, que é o grande plano de salvação em nossas vidas, elas são eternas, elas não passarão jamais. O alvo de Paulo, confortar, encorajar aqueles crentes, aquela igreja, confortar, encorajar a igreja do Senhor hoje. A igreja do Senhor hoje. O apóstolo Paulo, se você ler no capítulo 4:1, não precisa abrir sua Bíblia, o apóstolo Paulo estava algemado, preso. O que é que isso me lembra? Me lembra da carta de Paulo que ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo diz para ele: eu estou preso, mas o evangelho não está algemado. O evangelho de Jesus Cristo não está algemado. Por isso eu e você temos que pregar o evangelho da salvação. E aquela igreja fazia parte do plano de salvação de Deus na vida daquele povo. Quando você lê o capítulo 1, vai falar desse grandioso plano de salvação, um plano trinitariano. Diz que Deus planejou essa sua redenção, essa sua salvação antes da fundação do mundo. Você não tinha nem pensado em nascer. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha feito esse plano de salvação. Deus planejou a sua redenção. Jesus Cristo veio como redentor e executou esse plano de redenção. E o Espírito Santo ficou como garantia para que você possa herdar o novo céu e a nova terra. Só com o Espírito Santo de Deus ficando, Jesus Cristo planejando, Deus planejando, Jesus Cristo executando e o Espírito Santo de Deus ficando, para que você possa verdadeiramente herdar o novo céu e a nova terra. Capítulo 2, Paulo fala que a salvação é de graça. É de graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Vem do alto, vem de cima, vem do céu. A salvação é pela graça mediante a fé. Por que isso? No final do capítulo 2, Paulo diz que nós fomos chamados para ser um povo. Deus nunca teve o plano B. Sempre foi um povo. Um povo para quê? Um povo para o seu louvor. Um povo para a sua adoração. Um povo que se reúne juntos, como igreja do Senhor, para adorar juntos. Um povo em Cristo. Capítulo 3, Paulo fala que ele foi convocado para anunciar esse ministério. E você, meu amado irmão, você é comissionado para pregar a palavra de Deus, para falar de Cristo, para falar do amor salvador de Cristo, para falar do que Cristo fez por você. Não sou eu, mas o que Cristo fez por mim. Você também é um comissionado. Paulo,
ele ora 2 vezes. Olha o poder da oração nessa carta. 6 capítulos. Paulo faz 2 orações. Final do capítulo 1, Paulo ora. No capítulo 3, final do capítulo 3, Paulo ora novamente pela essa igreja. O poder da oração. Você tem que orar sozinho no seu quarto, como Jesus mandou, mas nós temos que orar coletivamente. A igreja que ora junta. Não tem aquela frase, juntos somos mais fortes? É verdade. A igreja que ora junta, a igreja que ora junta, a igreja que clama junta, juntos. É isso que a igreja tem que fazer. No capítulo 4, Paulo diz que nada pode quebrar a unidade da igreja. Nós temos que viver em unidade, em novidade de vida, em unidade. Por quê? Porque nós temos um só batismo, o batismo com o Espírito Santo, um só Senhor, que é Jesus Cristo, e um Deus e Pai, que está em todos e age no meio de todos. Deus. Então essa unidade não pode ser quebrada por nada e nem por ninguém. No capítulo 5, Deus fala das obrigações na família. O homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que se sujeitar ao seu marido, conforme a palavra de Deus. Os filhos que estão aqui hoje têm que honrar pai e mãe. Ele fala de tudo, o apóstolo Paulo, nessa carta. E ele no capítulo 6, ele fala dos ardis de Satanás. E a nossa luta não é contra o nosso irmão. E a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Por isso nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. Nos revestir com a armadura de Deus. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Vocês já pensaram o que esse apóstolo Paulo passou para que essa igreja hoje estivesse aqui reunida? A igreja dos gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Foi ele que trouxe o evangelho. Paulo foi comissionado. Esse homem ele foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, açoitado, enxotado das cidades onde passava. Foi acusado, condenado e executado por amor do nome de Deus, para que você possa estar aqui hoje nessa noite. Por isso você foi selado. O plano de Deus sempre foi ter um povo selado para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu clamor. Claro que tudo isso acontece através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Convém que eu vá para que ele venha, o Espírito Santo de Deus. Um plano eterno, antes da fundação do mundo, Jesus veio para que nós pudéssemos ter essa experiência imediata da redenção e uma experiência futura da salvação. Nós já somos salvos já, mas ainda nós não fomos glorificados. O já, mas ainda não. Por quê? Porque nós caminhamos, mas nós temos a garantia de quê? Do Espírito Santo que ficou e que habita em você. Meu amado irmão, o que é que nós percebemos nesses 2 versículos ricos, muitos ricos? Nós vamos tirar daqui 6 verdades nessa noite e que essas verdades possam fazer morada nos nossos corações. Quando nós lemos o versículo 13, nós percebemos aqui, ele diz assim, que nós ouvimos a palavra da verdade. Então, logo no começo do versículo 13, eu disse, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade. Então o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, como Jesus falou. É ele que nos conduz a toda a verdade de Cristo, a toda a verdade de Deus. Se nós falamos, se nós anunciamos sobre o amor salvador de Deus, sobre as verdades de Cristo, é porque o Espírito Santo nos conduz para que nós possamos falar desse amor salvador. O Espírito Santo da verdade. Nós agora pregamos e falamos com tudo que somos, com tudo que temos. A música que nós cantamos, tudo entregarei. Vidas e bens, atos e pensamentos, ações, com todos os nossos talentos e dons.
O seu dom, meu irmão, não pode ser enterrado. Você não pode enterrar o seu dom. Deus lhe chamou para você ser usado como instrumento de Deus. O que é que a palavra de Deus diz lá na parábola dos dons e talentos? Senão ele tira e dá outro. Você foi chamado, selado para exercitar os seus dons. Como é que eu descubro os meus dons? Fazendo o que você está fazendo hoje, participando da igreja de Cristo. Eu em casa não sei qual é o meu dom, mas eu participando da igreja de Deus, como o corpo de Cristo, o Espírito Santo da verdade, que nos conduz à verdade de Cristo, que nos usa como instrumento para que nós possamos exercitar os nossos dons. Não tem a música, irmã Daniela? Os meus dons e talentos são para te servir aqui. Aqui, para servir a quem? A Deus, a quem é o corpo de Cristo. Segunda verdade, quando nós lemos aqui, o que é que nós percebemos? O que é que nós vemos, observamos? Outra verdade, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então você foi chamado para ser santo, separado. Você foi chamado para ser separado. O velho homem tem que morrer. As velhas práticas têm que morrer. Eu tenho que crucificar o meu ego. Eu tenho que crucificar as minhas vaidades. Eu tenho que crucificar o meu orgulho. Eu tenho que matar o velho homem. O velho homem tem que morrer. O velho Marcos tem que morrer e ser crucificado. Santo. Você foi chamado para ser santo. A igreja não é uma vitrine para que você brilhe. Não é. A igreja não é uma vitrine, mas era o reflexo de Cristo para que você possa testemunhar, para que você possa falar do amor de Deus. É isso que a igreja é. É isso que um corpo de Cristo faz. Nós anunciamos e pregamos sobre o amor de Deus, não é sobre nós. Nós refletimos a imagem de Cristo, por isso você foi chamado para ser santo. Separado do pecado. Nós vivemos numa cultura de aparência, numa cultura da modinha, numa cultura que está totalmente levando muitos para a perdição, numa cultura onde trair vale mais do que respeitar a esposa, aonde ficar é melhor do que casar, que está tudo errado, aonde o funeral vale mais do que o corpo ou do que a pessoa, aonde os cultos estão se tornando cultos carnais, focado no homem, focado no eu, em vez de focar em Cristo, ser um culto espiritual que agrada a Deus. Uma cultura que jaz do maligno, jovem, tenha cuidado. Cultos carnais, cultos focados no homem, em vez de ser um culto vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, um culto espiritual, um culto que agrada a Deus, um culto que chega como cheiro suave e como bom perfume de Cristo ao Santo dos Santos, ao trono celestial. É esse culto que agrada a Deus. Mas você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para quebrar esses paradigmas de uma sociedade doente. Você foi chamado para você quebrar esses paradigmas de uma sociedade decadente. Você foi chamado para quebrar esses paradigmas de uma sociedade decadente, imoral e doente. Você foi chamado para ser santo. Santo, para fazer a diferença, para testemunhar, para falar do amor de Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Nós somos responsáveis, jovens. Você é responsável pelo que você veste. Você é responsável pelo que você posta nas mídias sociais. Você é responsável pelo que você fala nas mídias sociais. Nós somos responsáveis. Você foi chamado para ser santo, separado. Tem coisas que precisa desenhar para o crente. Desenhar. Você foi chamado para ser santo. Ser santo porque eu sou santo, separado. Separado do pecado. Perfeito, não.
Ainda não, porque nós não chegamos em casa ainda. Não somos perfeitos, mas nós lutamos contra as nossas inclinações, do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que nos afasta de Cristo. Quando nós não temos amor pelo nosso próprio, quando eu não me coloco na posição do meu irmão, quando eu não vejo o que o meu irmão está passando. Você foi chamado para ser santo, igreja do Senhor. Você foi chamado para lutar contra as suas inclinações, contra o seu eu, contra o seu ego. Nós temos que matar. O velho homem tem que morrer. Terceira verdade é o tema dessa noite. Versículo 13. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a terceira verdade. Versículo 13. Os irmãos acompanhem a leitura comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim: Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. Essa é a terceira verdade. Receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O que é que significa o selo do Espírito Santo da promessa? Muita atenção, igreja do Senhor. Segurança. De quê? De que você herdará o novo céu e a nova terra. De que um dia você vai estar junto com o Pai. Essa é a primeira segurança. Você é selado. Segunda coisa, você é uma marca. Marca de propriedade exclusiva do Senhor. Povo santo, nação eleita. Problemas todo dia, mas Deus conosco nos problemas. Deus conosco nas tribulações. Ele é um Deus que caminha conosco. Ele é o próprio Deus que habita em nós. Ele é o próprio Deus que passeia no meio da sua igreja. Ele tem a sua igreja na sua mão. Ele tem todas as garantias. A terceira significado do selo é que esse selo jamais, você que é selado, jamais pode ser violado. Jamais pode ser violado. Você jamais pode perder a salvação. Jamais. Porque quem pagou o preço da sua salvação foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue dele é perfeito. Ele é perfeito. Não tem volta. E ainda você ficou com a marca do Rei dos Reis, do Rei da Glória. Você é selado, marcado. Você tem toda a segurança. Você tem toda garantia de que herdará os céus. Novo céu e nova terra. Lugar onde habita a justiça. O selo do Espírito Santo é o que nos diferencia de que? Filho das trevas, filhos da luz. É o que diferencia, é o que vai levar aqueles para o céu, daqueles que serão condenados, lançados no lago de enxofre. É esse selo que faz a diferença. É esse selo que vai nos sustentar naquele grande dia da tribulação que está por vir. Você foi marcado. Você foi selado. Você é uma propriedade. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Quando nós lemos esse versículo 13, é muito rico. Rico demais. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei evangelizar. Versículo 1:13. 1:13 de Efésios. Aqui mostra como um pecador passa ou se torna santo. 1:13. Eu não sei evangelizar. Efésios 1:13. Marca aí em sua bíbliazinha aí, se tiver com a caneta. Senão, dobra a página para marcar em casa. Efésios 1:13. Aqui fala dos 3 atos de como você é salvo. Primeiro você ouve. O quê? O evangelho da verdade. Depois você crê. Depois você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você tem todas as promessas aqui. Você ouve o quê? A palavra da verdade. Lembras o que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará.
Jesus ainda disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você, quando ouve essa verdade, sua vida antes, trevas, sua vida antes, escuridão, sua vida antes dessa verdade, condenação, sua vida depois dessa verdade, luz, sal, salvação, através do que Cristo fez. Ouvindo a palavra da verdade, você é transformado de dentro para fora. Ele tira o coração embrutecido e coloca lá dentro um coração que ele vai deixar agora dominado. Você agora é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você não pode mais fazer o que você fazia. Porque o Espírito Santo de Deus acusa ao alerta. Pecou o Espírito Santo. Alerta. É o alerta. Você escuta o evangelho da salvação. É isso que ele diz aqui, você ouve aqui, versículo 13. Nele também, depois de vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, vinda, morte e ressurreição de Cristo. É isso que você precisa falar. Vinda, morte e ressurreição de Cristo. Por amor do seu nome. Depois, olha o que é que ele diz aqui. Depois de ouvir o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, nós cremos. Crê, a fé salvadora, a fé que salva, que é dom de Deus. Mas essa fé salvadora, ela vem acompanhada com o quê? Arrependimento e confissão de pecados. Crendo. Por que você diz isso? Marcos. Está lá. Quando 3.000 são batizados com o Espírito Santo de Deus, eles perguntam, o que é que nós precisamos para ser salvo? O apóstolo São Pedro diz, arrependei-vos e crede no evangelho da salvação. Essa fé salvadora, ela vem de Deus, mas aquele que foi selado, aquele que é selado, ele confessa, se arrepende e crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. E ele nos conduzirá para o céu. E por fim, ele diz que nós somos selados e receberão o selo do Espírito Santo. 3 atos. Você ouve, você crê e você é selado. Evangelizou. E depois, quem converte é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. Por isso nós falamos de Cristo. É interessante que tem uma palavrinha aqui que dá toda a existência do ser humano, toda a existência do crente, toda a existência daquele que nele crê. No começo do versículo 13 ele diz, nele, em Cristo. Versículo 13, comecinho, nele, em Cristo. Aqui trata-se de toda a existência da vida cristã. Nele, em Cristo. Em Cristo agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo como cabeça, direcionando o seu povo, guiando o seu povo. Cristo, agora nós fazemos parte do seu corpo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não podemos fazer o que nós fazíamos antigamente. Por quê? Porque nós não somos mais de nós. Nós agora temos dono. Nós fomos selados com o selo do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo nele. Em Cristo, por causa de Cristo nele. Aquele que morreu e ressuscitou por você. Aquele que pagou o preço dos seus pecados na cruz do Calvário. Por ele. Ele é a pedra de sustentação da igreja. Ele é a pedra angular da igreja. É ele que nos conduzirá para a nova Jerusalém celestial. Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós agora somos as pedras vivas. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Povo santo, vocês agora fazem parte. Vocês foram escolhidos. Vocês agora são pedras vivas. Vivas do santuário de Deus. Só que Cristo é o cabeça, conduzindo o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós agora somos incluídos no corpo de Cristo. Para quê? Para sermos servos
próprio Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Não, eu vim para servir e não para ser servido. O servo sofredor. Quarta verdade: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Versículo 14. Os irmãos acompanhem comigo, diz assim: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, nós temos uma herança. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, remidos do pecado. O mundo, quando você é habitado pelo Espírito Santo, não tem mais influência sobre você. Nós somos habitados, o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? Garantia. Essa é a garantia que Cristo deixou. A sua marca. A garantia que ele deixou de quê? Que ele virá, que ele voltará. Para quê? Para resgatar a sua igreja. A garantia é o Espírito Santo que habita em você. Você agora é herança. Você agora é propriedade exclusiva do Senhor. Às vezes nós ficamos assim, nós não entendemos. É verdade, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos capacita para que nós possamos entender tudo isso aqui. É Ele que nos guia, é Ele que nos consola no momento de dor. É o Espírito Santo de Deus que nos faz sermos perseverantes até a morte, para que nós possamos ser confiantes, para que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte. Nos momentos de dor, podemos vacilar sim, podemos balançar sim, podemos até cair sim, mas Ele nos consola, Ele nos fortalece. E nós nunca, preste atenção, Igreja do Senhor, você que é habitado com o Espírito Santo, você nunca perderá sua fé em Cristo. Porque o Espírito Santo é quem dá todas as garantias de que você vai passar para o outro lado. E você vai chegar ao seu propósito. O Espírito Santo de Deus. Fraquejaremos, sim, mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito, ele sopra nos nossos corações e ele diz: Deus é contigo, não temas, eu habito em ti. Nós temos que nos lembrar disso. Até mesmo quando nós não sabemos orar, ele traduz as nossas orações. Ele traduz as nossas orações. Quando o apóstolo Paulo diz que ele traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis, é justamente isso. Nós não sabemos orar, porque às vezes nós queremos pedir conforme a nossa vontade, mas o Espírito Santo faz essa mediação, chega a Jesus Cristo lá no trono, e Jesus Cristo coloca na mesa do Pai. E nossas orações chegam, são traduzidas quando nós não sabemos orar. A quinta verdade desse texto, o que é que ele diz no final? Ele diz assim, no capítulo 14: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Quinta verdade, o resgate da sua propriedade. Quem é sua propriedade? Nós. Propriedade exclusiva de Deus. Porque merecemos? Não. Mas pelo amor do nome de Cristo. Pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele fala aqui de resgate, ele fala de redenção. Ele começou a resgatar na cruz do Calvário e ele finalizará na segunda vinda. O já, mas ainda não. Nós já estamos no antegozo da glória de Deus, mas não chegamos em casa ainda. Nós caminhamos. Deus virá em glória, Jesus Cristo voltará em glória, porque Ele é Deus. Para quê? Para buscar quem? A sua igreja. No grande dia finale, quando Ele voltará para buscar a sua igreja, na sua segunda vinda, Ele vem, o Espírito ficando, é a garantia de que Ele vem. Deus amou, Jesus Cristo executou, o Espírito Santo ficou como garantia de que Ele voltará para resgatar o seu povo. O seu povo. Por quê? Porque você agora é casa. Você agora é templo. Você agora é morada do Espírito Santo de Deus.
por isso ele voltará para lhe buscar. Por isso ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a esperança do crente. Por isso que ele diz aqui no versículo 14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ele voltará para nos resgatar. Cristo virá em glória e terminará o que ele começou na cruz do Calvário. Ele terminará a segunda vinda. Ele virá buscar a sua igreja. A redenção será completa. O já, mas ainda não. Já temos todas as garantias. Não perdemos a salvação. Mas ele virá resgatar a sua igreja em poder, majestade e glória. Sexta verdade, para que nós possamos encerrar. Ele diz no finalzinho do versículo 14, ele diz assim: em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo tinha falado 3 vezes. Ele tinha falado no versículo 6, louvor da sua glória. Ele tinha falado no versículo 12, para o louvor da sua glória. E ele fala agora no versículo 14. Essa é a sexta verdade. Você não encontrará razão maior para viver aqui na terra, aqui e agora, do que viver para a glória de Deus. Para viver, para glorificar o nome de Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus poderoso, aquele que virá resgatar a sua igreja. Aqui e agora, nós temos que começar essa adoração aqui e agora, para que a eternidade afora nós possamos exultar, exultação, que é o ápice da adoração, na eternidade afora, adorando ao Senhor. Começamos aqui e terminaremos lá no céu. Continuaremos pela eternidade afora, pelo amor do nome de Jesus. Pelo amor do nome de Jesus. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos entender essa palavra. A primeira vai para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, abatidos nessa noite. Essa palavra diz tudo aqui para você, meu irmão. Deus nunca abandonará você. Deus nunca deixará você. Nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Essa é a palavra para você que está cansado, sobrecarregado nessa noite. Se apegue nisso. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você foi marcado com o selo do Espírito Santo. Segundo, para a igreja de Deus. Para a igreja que está aqui hoje reunida. A palavra de Deus diz lá em Atos, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos poder. E nós temos que ter esse poder para sermos suas testemunhas. Aonde nós estivermos, em casa, com os nossos familiares, no trabalho, na nossa empresa, com a nossa vizinhança, aqueles que estudam ainda na sua faculdade ou no seu colégio, Deus vai lhe capacitar. O Espírito Santo de Deus, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, porque aonde você pisar a planta do seu pé, jovem, Ele capacitará você, para você abrir a sua boca e você falar do amor de Deus. Para todo aquele que nele crê, seja recebido. Meus irmãos, todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. O problema é, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus para nós podermos impactar Aripina, o Brasil e o mundo. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, leitura da palavra, oração individual e coletiva, comunhão, a unidade não está sendo quebrada, testemunho fora da igreja. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus para nós podermos impactar Aripina.
A criancinha respondeu aí. Veio a resposta do céu. Veio a resposta do céu aí. Igreja do Senhor. Isso é para que nós possamos pensar. Para você que é crente, já é cristão, que está aqui hoje nessa noite. Continue na paz de Cristo. Na paz de Deus que excede todo entendimento. Paz com Deus não é ausência de guerra ou ausência de conflitos. Mas que você continue perseverante e tendo a esperança que Ele começou e Ele finalizará a boa obra em sua vida. Porque Ele é o alfa e o ômega. Porque Ele é o começo e o fim. E Ele não faz nada pela metade. Ele começou e Ele finalizará. Nossa parte é perseverar até a morte. Para que naquele grande dia recebemos a coroa da vida. Para você que não é crente ainda, nessa noite, só há uma forma de participar do plano eterno da salvação que foi lido no versículo 13 aqui. É crendo em Jesus Cristo. É sendo selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. Só há essa chance, só há essa esperança. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há outra forma. E nessa noite, essa palavra possa fazer morada no seu coração. Meus irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de confissão de pecados. É tempo de pregar o evangelho da salvação. Jesus Cristo, Ele vem sem demora. Hoje a natureza geme por causa do pecado. A criação geme, a natureza geme, mas quando Ele voltar, a natureza será redimida, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, os demônios e os ímpios serão condenados e lançados no inferno, o pecado será castigado com o juízo de Deus, o mal será desfeito, e haverá amor, paz e justiça. Não haverá mais dor na sua segunda vinda, quando Ele levar a sua igreja. Mas haverá amor, paz, alegria e gozo na alma. Por toda a eternidade afora. A única esperança é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus ficando como garantia de que você herdará o novo céu e a nova terra. Lugar onde habita a justiça. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Antes da oração, eu gostaria de convidar, perdão, meus irmãos, tem um recadinho aqui rápido que o irmão Gonzaga vai fazer, não é isso, irmão Gonzaga? O irmão Gonzaga tem era para ter sido feito antes,